Ao contrário do que sempre pensamos e do que os livros didáticos contavam, os portugueses não foram os primeiros povoadores do Brasil, pois havia habitantes nativos aqui antes da chegada dos europeus. Esses habitantes nativos e suas comunidades foram chamados pelos europeus de indígenas, fazendo referência às Índias, local ao qual os portugueses acreditavam ter chegado. Durante o contexto histórico, os povos indígenas sofreram um processo de conquista, dizimação física, o genocídio, e violência cultural, o etnocídio, iniciado pelos portugueses e perpetuado pela população brasileira. Atualmente, segundo o IBGE, mais de 7.000 pessoas se declaram como indígenas. Mas segundo a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, se considerarmos como os índios somente as pessoas que habitam as reservas indígenas, o número do IBGE reduziria para 358 mil indígenas, com sua grande maioria concentrada nas regiões do Nordeste, Amazonas e Centro-Oeste. Mas por que os nativos de terras brasileiras sofrem com tamanho preconceito e injustiças? O papo é sério e vamos saber mais agora no Bendita Hora. A nossa querida, muito boa tarde, Vanusa Caimbé, que é assistente social. E olha só, ela é assistente social pela PUC, foi bolsista, ela faz parte da liderança do povo de Caimbé e ativista ambiental. Para nós é um prazer, é uma alegria, né, estar aqui com a Vanusa. Vanusa que foi a primeira indígena a ser vacinada contra o Covid-19. Olha só, tá vendo que repercutiu aí no Brasil. Então, para nós é uma alegria estar conversando aqui com a Vanusa. Vanusa, a gente sabe que, historicamente, aqui no Brasil, nós sempre tivemos, e até hoje existe isso, um preconceito ainda com os negros, com os nossos irmãos negros, são pessoas, e também com os nossos irmãos indígenas, né? O desrespeito ao indígena realmente ainda está enraizado na nossa terra brasileira? Você, como uma mulher que faz parte desse mundo, ainda é muito forte? Boa tarde. Boa tarde, padre. É uma honra estar aqui na presença. Boa tarde ao povo que está assistindo, ao meu cacique, Alex Verá Caimbé, que é meu primo, liderança do povo Caimbé aqui no estado de São Paulo. Existe sim, padre, não deveria existir, porque se existe um povo que tem direito a viver aqui nessa terra, o dono do Brasil, somos nós, povos originários, povos indígenas. Quando os portugueses chegaram aqui, quando os europeus, nós já existimos. Aqui nunca foi descoberto, a gente não vivia coberto. Aqui foi invadido, foi sucateado, foi tirado nossas riquezas, foi estrupado as mulheres. Quando se falam, muito se fala assim, minha bisavó, minha tataravó foi pega no laço. Não foi pega no laço. Essa mulher ela foi estrupada, ela foi violentada. Então, aqui muitos brasileiros, ou eles têm sangue nas veias por ser indígena, ou eles são gerados de forma de violência, de estupro das mulheres. E tem sim preconceito, eu sofro preconceito, eu sou uma mulher indígena nordestina, eu nasci na minha aldeia mãe, Massacará, município de Euclides da Cunha, Bahia. Vim para São Paulo para estudar e retornar para a minha aldeia, mas entendi que aqui também é território indígena. O Brasil, de leste a sul, é território indígena. Então, eu não preciso ir para a minha aldeia mãe, onde eu nasci, para eu viver como indígena. Onde eu pisar nessa terra que a gente chama Pindorama, sim, é um território indígena. E a gente somos tirados, como nós fosse ignorante, quando a gente adentra numa universidade, aí nós não somos mais indígenas. Para ser indígena precisa morar numa aldeia, numa floresta? Não, a aldeia é um pertencimento, é uma cultura. Se precisa respeitar a cultura dos indígenas, dos negros, porque os nossos irmãos negros não vieram para cá porque eles quiseram, eles vieram para cá acorrentados para trabalhar. Quando se abolir a escravidão, soltaram essas pessoas nas ruas, sem qualquer estrutura, sem reparação. O Brasil tem uma dívida muito histórica
com os povos indígenas e com os povos negros. Esse país só vai ter justiça mesmo quando tiver os indígenas realmente no poder. Agora nós estamos aí com a ministra, com o Ministério dos Povos Indígenas, com 523 anos de atraso, mas nós temos uma ministra indígena, nós temos agora a presidente da FUNAI, que é uma mulher, que é uma indígena, Joênia. Nós, perseguidos, os órgãos que é para nos defender, eles nos atacam, eles são anti-indígenas, são perseguidos. Eu sou a prova viva disso. Eu estudei, me informei, fui trabalhar numa casa de apoio à saúde indígena aqui, na Casais São Paulo, e eu fui demitida porque disse que eu não cumpria a hierarquia. O que era cumprir a hierarquia? Era maltratar o meu irmão, era ser uma pessoa desumana e servir o sistema em detrimento da vida, do maltrato. Então, nós estamos numa reparação histórica nesse momento. Agora, Vanusa, você percebe, assim, claro, que você já deu alguns exemplos, né? Que hoje, atualmente, começa a se ver algumas mulheres indígenas no governo, arrumando um espaço que ainda muito timidamente. Mas você percebe que está tendo, hoje, atualmente, a nossa cultura brasileira, está havendo um reconhecimento um pouquinho mais sério em relação a vocês indígenas, ou você ainda acha que isso ainda é quase nada? É quase nada. Pelo tamanho, pela sabedoria, pelo conhecimento, por nós pertencer a esse território, nós temos ciência, nós sabemos curar, nós temos uma educação diferenciada e nós não somos respeitados. No Brasil ainda se fala 275 línguas nativas. Nós temos, e nenhuma escola, eu não conheço nenhuma escola, nenhuma universidade que se ensine o dialeto indígena, que se ensine. Só cita que existe a tribo tal, tribo Y, mas nunca ensinou o dialeto. Nunca ensinou o dialeto, não se respeita. É um pouquinho, é o mínimo que nós estamos avançando, mas ainda a dívida é muito grande, precisa se reparar, precisa nos ouvir. Nós não podemos ser mais o objeto de pesquisa, nós precisamos estar nas universidades, nós precisamos estar no governo, nós precisamos estar no Ministério da Justiça, nós precisamos ocupar esse país, porque esse país é nosso, esse país nos pertence. Nós não estamos pedindo nada de outro território, nós estamos pedindo o que é nosso, o que Anderu, o que Deus Tupã nos deu. A Vanusa está com o tornozelinho dela machucado, mas ela está recuperando. Nós temos um VT que vai ter uma pergunta aí para você. Vamos ver aqui, ó. Solta aí. Qual seria a melhor forma de acabar com o preconceito contra os indígenas? Na sua humilde opinião, como indígena que você é, com muito orgulho, na sua opinião, qual seria a forma de acabar, do seu modo de pensar, com o preconceito que ainda existe tanto contra os índios? A educação. A educação é a base de tudo. Começando em casa. Em casa. Educação em casa, porque a nossa referência é as pessoas. E uma sociedade sem educação, uma criança sem educação, sem uma base, não tem como combater preconceito. Ninguém nasce preconceituoso. Perfeito. A gente nasce inocentes. É a sociedade que transforma nós em preconceituosos. Acho que qualifica um estilo de vida do ser humano que vive e conquista algumas coisas no mundo capitalista e desqualifica outro estilo de vida dos seres humanos. Isso é uma coisa que, infelizmente, a gente sempre viu ao longo da história, né, Vanusa? E aqueles que não têm o mesmo estilo cultural daquilo que é chamado progresso, olha aqui, ó, o padre está fazendo aqui, ó, progresso, entre aspas, tá? É como se essas pessoas, elas não vivessem na rede que é interessante para o mundo capitalista e financeiro. Isso. É onde vem o quê? Os ensinamentos que às vezes dentro de casa começa com preconceito de pessoas como indígenas. Ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce marginal, isso é tudo fruto do que ela aprende na sociedade, em casa. A educação, a consciência muda tudo, o respeito, o amor. Perfeitamente. E não é porque eu penso diferente que eu preciso diminuir o outro que pensa de outro jeito. É a diversidade, a pluralidade. A gente não pode viver com um pensamento único. O que seria do verde
se todo mundo gostasse do vermelho, Meu Deus do céu. do amarelo? Então a gente tem que respeitar o verde, o amarelo, o azul, o branco. Então a gente tem que respeitar os modos de vida diferentes. E a gente sabe que esse tipo de desrespeito, a gente está falando de nós aqui brasileiros, mas isso acontece em todas as partes, em várias partes do mundo. Países em vários... Por exemplo, nos Estados Unidos, eu acho que você deve ter ouvido falar, o famosíssimo Marlon Brando, ator, né, ganhador de Oscar, ele, pelo menos ele dizia que lutava muito a favor dos índios, que não eram reconhecidos nos Estados Unidos. E aí, quando ele vai ganhar o Oscar, ele não vai, ele pede para uma mulher representando os indígenas para receber, mas por quê? Porque, segundo ele, o país norte-americano, principalmente na época dele, não tinha respeito nenhum pelos indígenas. Então, realmente, é no mundo inteiro isso também, né? No mundo inteiro, não se respeita o diferente. As pessoas que têm um modo de vida que não é igual de uma sociedade capitalista, patriarcal, não serve. Só serve eles, é o único modo de vida. Se for, tem que ser eliminado ou tem que ser tratado como inferior. Eu não posso tratar o meu parente que não quer entrar numa universidade. Ele tem um outro modo de vida, ele quer seguir a tradição, ele quer seguir um ensinamento, quer ser uma parteira, uma rezadeira, uma curadeira, não quer entrar na universidade. Eu tenho que respeitar. E eu que fiz uma universidade, que estudei, eu não posso dizer que o meu pensamento é superior àquela pessoa rezadeira. A minha mãe, ela era uma analfabeta e a minha referência de conhecimento foi a minha mãe. Sua mãe. A minha referência de todos os conhecimentos que eu tenho veio da minha mãe, que era analfabeta. Vocês estão vendo, minha gente? Que coisa linda, tá vendo? Isso aí é um ensinamento para todos nós e aqui não tem essa questão de idade ou nível social, não. Você já parou para pensar como o desrespeito ao indígena afeta a vida nas aldeias? Pode não parecer, mas esse problema não atrapalha apenas a vida social dos indígenas. Ele acaba se arrastando até a saúde mental destes povos. Um dos grandes problemas é o método ocidental de medicina, que acaba passando por cima dos métodos indígenas. Quando o indígena precisa de maiores cuidados, ele é levado para uma cidade maior, ficando afastado da aldeia e da família. Essa distância, por exemplo, causa uma tristeza e sofrimento que poderia ser solucionado de outra forma. Como cuidarmos para que esse desrespeito não exista mais? Quais os maiores problemas que afetam a saúde mental dos indígenas? Acredito que todos esses que a nossa querida Vanusa está colocando para nós, né? O desrespeito humano, separar eles, estuprar, usar de violência, não valorizá-los. Mentalmente isso acaba com o ser humano, né, Vanusa? Isso, acaba com o ser humano e... Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tenha a sua dignidade humana desrespeitada, isso vai trazer uma consequência mental. Vai entrar uma depressão. E nós, povos indígenas, somos o que mais comete suicídio, principalmente entre os jovens. Olha isso, gente. Olha que interessante que ela está falando, gente. Eu gostaria que você repetisse isso. Ela está dizendo que o povo indígena, e isso não é registrado, hein? É um dos povos aqui no Brasil, é isso? Isso, no Brasil. Comete que tem o maior índice de suicídio. Isso, e principalmente por os jovens, porque eles se verem sem perspectiva no meio de violência, onde seus tiramonhos, que são os mais velhos, sendo perseguidos, sendo assassinados, e eles sem os território, porque para nós, o território, a terra, é sagrado. A terra, para nós, é a nossa mãe. Por isso que o indígena não vende terra, por isso que a gente não quer a escritura de uma terra. A gente quer o direito de viver nela, a gente quer a demarcação para demarcar que ali é um território indígena. A falta de demarcação, a falta de perspectiva de vida e a violência e a impunidade faz os jovens hoje indígenas cometer suicídio. É um índice alarmante que se comete suicídio entre os jovens indígenas. E a violência também porque assim, nós precisamos da terra para nós viver. A gente precisa do chão para viver, a gente precisa plantar,
a nossa erva medicinal, plantar a nossa mandioca, a nossa batata, a nossa banana para estar ali. Muitas etnias têm muita dificuldade de sair para ir para a cidade grande, para estudar, para ir trabalhar. Para ele é uma tortura sair do seu ambiente familiar para ir para uma cidade grande. Aí ver a perseguição dos madeireiros, da mineração, do agronegócio, e ele se vê ali encurralado e acaba dizendo, como que eu vou viver? E acaba cometendo suicídio. Que tristeza. Vanusa, daqui a pouquinho eu queria que você falasse, se a gente tivesse tempinho também, quais são as tribos hoje que você, como indígena, está percebendo que está acabando? Mas vamos lá, o padre está aqui batendo um papo aqui com a nossa querida Vanusa Caimbé, que é uma representante indígena. Você estava falando aqui, ó, nesse momento, enquanto estava passando o VT, o quanto é importante, né, o trabalho que você faz, Vanusa, que você é uma representante indígena, você vai em vários lugares no Brasil, falando, né, da importância da gente lutar contra esse preconceito com o povo indígena, né? E o seu trabalho, ele é fantástico. Eu admiro muito pessoas, mulheres como você, que luta e só quer o quê? O que ela está fazendo aqui, gente? Ela não está aqui falando, povo brasileiro, povo que hoje ficou aqui, sai todo mundo porque essa terra é nossa. Não. O que ela está dizendo? A terra é para todos os seres humanos. E da mesma maneira que nós devemos ser respeitados aqui como brasileiros, eles que estavam aqui quando nós chegamos, sejam respeitados e tenham a dignidade de viver a sua cultura, sua maneira de viver, sem que a gente imponha nada para eles, não é? É isso que ela faz. Ela não está pedindo mais nada. Querida Vanusa, as tribos que você está vendo hoje que estão desaparecendo, que é uma tristeza, que era muito comum, existe algumas aí que você fala, olha, padre, essa aqui está perigando acabar nos últimos tempos aqui. Todos nós estamos sujeitos a acabar. Todas as etnias indígenas, não é só uma que vive em perigo. Cada território tem uma forma de agressão, de perseguição, de violência. Eu vou citar exemplos. Os Pataxó, na Bahia, são perseguidos pelos que querem ocupar as praias, os rios. Na Amazônia, quem quer tirar o minério lá. Aqui é a especulação financeira, aqui em São Paulo. Então, cada região sofre. Então, todos os indígenas, todos aqueles que vivem com modo tradicional sofrem violência. Quem mora aqui em São Paulo recebe a violência de dizer você não é indígena porque você mora na cidade. Aqui em São Paulo nós temos 84 aldeia, nós temos mais de 100 povos indígenas e muitos deles vivem em contexto urbano. Então, quero dizer que aquele que vive dentro da cidade, ele não é mais indígena, ele não pode viver mais sobre os costumes. Então, todo o povo indígena vive ameaçado que ele deixe as suas tradições e passe a viver como um não indígena. E como o padre falou muito bem, nós não queremos que ninguém vá embora daqui do Brasil, do território. Deixa em paz, vai embora, vai dar isso aqui, que isso aqui não é seu. Todos que pisam na terra, todos que vivem aqui, a terra é nossa mãe. Nós chamamos a terra de nossa mãe. É por isso que nós não queremos vender a terra. Nós não temos a terra como especulação financeira, que a terra... Não, a terra é nossa mãe, a terra é onde traz o nosso fruto, é da água que a gente traz o nosso fruto. E onde está a água? Está no chão, está nos rios. E ninguém fabrica água. Eu não conheço nenhum cientista que foi lá e disse assim, eu desenvolvi a técnica de fazer água. A água vem da terra, vem dos rios. E se a gente destruir a mãe terra, a gente está destruindo os rios, a gente está destruindo a vida. Os seres humanos. Os seres humanos. E nós somos guardiões das vidas, seja eles na cidade, seja eles na floresta. E se hoje nós estamos na cidade, porque onde hoje é uma cidade, é um contexto urbano, já foi uma aldeia. Que coisa linda. Vanusa, que pena, a gente agradece muito a sua presença aqui e queremos, assim, como brasileiros, como uma geração hoje consciente do trabalho que vocês fazem e daquilo que vocês significam, nós queremos aplaudir vocês aí. Vamos aplaudir. Todo o povo indígena, eu creio, está aprendendo muito com vocês a ser humano. Parabéns. Obrigado, padre. Deus abençoe você. Obrigado por tudo, viu?
É isso aí. Obrigada. Obrigado.